Você está com a Tupã, o programa é o Variedades, com o patrocínio de farmácias associadas. Aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos também em nome de Delta Sul, com a promoção Mês dos Namorados. A gente compra agora, começa a pagar em agosto. Tem um secador de cabelos Gama profissional 2.200 em 5 vezes, sem juros de R$ 39,80 mensais na Delta Sul. E o apoio é de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Star. Star, evolução constante, Star em nossa região é com Riedel Máquinas. Nós estamos conversando na manhã de hoje com o José Carlos Gomes da Silva, que é o Zé do cartório eleitoral aqui do Tupanciretã, como é conhecido, e ele nos visita, pois, preocupado com a questão que envolve uma portaria do Tribunal Superior Eleitoral, assinada pelo ministro Gilmar Mendes, que determina, segundo uma carta aberta em defesa da Justiça Eleitoral assinada pelos servidores do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul e várias outras entidades, está colocado, abre aspas, o desmonte da Justiça Eleitoral acelerado com a publicação desta portaria. José, no bloco anterior a gente trouxe as suas preocupações, a exemplificação de algumas situações que seriam criadas caso essa portaria seja efetivada e implantada. Inclusive aqui para nós você trouxe o exemplo de que Tupanciretã, por detalhe, não seria fechada, mas absorveria alguns municípios da região, ficando sobrecarregada e dificultando a ação da Justiça Eleitoral. Eu também comentei na abertura de que nós, eleitores, e os políticos, os partidos, têm na Justiça Eleitoral um suporte muito grande e forte, né? A gente tem tido exemplos de vários anos aqui que o processo eleitoral tem acontecido com a fiscalização, com a orientação, com a observação da Justiça Eleitoral, e tudo tem transcorrido dentro daquilo que se espera que ocorra efetivamente. É evidente que existem problemas, tem processos, tem cassação, tem acusações, tem defesas. Esse é o papel da Justiça Eleitoral. Nós, eleitores, os políticos, os partidos que desejem posicionar-se contra isso ou agir de alguma forma para coibir essa ação. O que vocês, servidores do tribunal, sugerem ou orientam que a sociedade faça, se for da opinião dela que não seja efetivada essa portaria? É importante a manifestação. Nós temos procurado as associações dos municípios e solicitado às prefeituras e câmaras de vereadores que enviem manifestações dirigidas à presidência do Tribunal Superior Eleitoral contrárias ao fechamento dos cartórios. Nós temos solicitado aos cidadãos e cidadãs que façam o mesmo. Há canais disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, mas também e principalmente que fiquem atentos. Que fiquem atentos, porque hoje a gente vive disfarçado do discurso da economia, da economicidade, de gastar menos dinheiro público, coisa que ninguém é contra, mas a gente vê disfarçado nesse discurso um ataque feroz a tudo aquilo que o Estado tem que presta serviço diretamente ao cidadão mais humilde. Mas ninguém fala que o Estado está inchado, que o Estado precisa economizar, quando esse Estado perdoa 25 bilhões de reais em dívidas do Banco Itaú. Mas qual é a atitude que se toma quando é aquele serviço público prestado ao seu João, a Dona Maria, moradores humildes lá do bairro pobre? Aí o Estado está inchado, aí se diz que o Estado gasta em excesso. Na nossa opinião, ocorre o contrário. O Estado gasta em excesso quando sustenta privilégio de grande corporação, quando sustenta privilégios para quem não precisa. O Estado não gasta demais quando tem um atendimento de saúde eficiente, quando tem um atendimento de educação eficiente. Quantas carteiras escolares seria possível comprar com os 25 bilhões? Com quase 1 trilhão de reais de dívida de grandes empresas e de grandes produtores com a Previdência Social. Quanto é que dá para pagar com isso? Em lugar de cobrar e executar quem deve, em lugar de perdoar a dívida de sonegador, o que o governo faz? Desconta, quer retirar a aposentadoria do cidadão. A gente não pode aceitar que a economia necessária para o governo seja feita nas nossas costas, porque não fomos nós que sonegamos. Não é o serviço que a gente presta que é desnecessário. O desnecessário é o privilégio de quem não precisa. E isso deve ser combatido. Então, nesse sentido, a gente pede a mobilização da população
para que ela não aceite ataque e nem a destruição daquilo que é direito seu. Basta a gente lembrar que hoje o sistema tributário brasileiro ele incide em cima do consumo e não em cima do patrimônio e da renda. Ou seja, quem paga tributo nesse país é efetivamente o trabalhador e a classe média, que quase tudo que ganham é gasto comprando produtos. Somos nós que sustentamos isso. Quando vem um grande banqueiro dizer que a nossa carga tributária é alta, eu pergunto para quem? Porque para ele não é. A carga tributária é alta para o trabalhador que gasta mais de 40% daquilo que ganha pagando tributos. Então, é importante essa mobilização para que a gente deixe claro que nós não podemos aceitar que, mais uma vez, diante da necessidade de economizar, se cobre essa fatura de quem não tem nada a ver com ela. Com relação à resolução e à portaria 372, ela determina, tem cidades com revisão do eleitorado ocorrendo. Uhum. Isso provoca um aumento de demanda de serviço. Isso vai ser atingido. Capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores, por exemplo, que seriam atingidas, elas já sofreram um processo de rezoneamento recente e tiveram, inclusive, despesas com reimpressão e reemissão de título, mais o transtorno para a população. O argumento utilizado de que haveria uma maior racionalização das atividades cartorárias, dos cartórios eleitorais, ele não se sustenta. Não há hoje notícia de que o TSE tenha feito qualquer tipo de levantamento de impacto no atendimento ao eleitor. Ao contrário, ele determinou a extinção dos cartórios e jogou para os tribunais regionais a responsabilidade de apresentar isso em 30 dias, para extinguir as zonas em 60. É contraditório, tu determina a extinção e depois tu encomenda o estudo para tentar de alguma forma justificar essa extinção. A alteração determinada pelo ministro-presidente, ela não fez sequer uma consulta prévia aos tribunais regionais. Ele determinou toda a reorganização do primeiro grau da Justiça Eleitoral sem consultar ninguém. A regulamentação por expedição de portarias do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso específico, extrapola os próprios critérios estabelecidos na resolução que ela pretende regulamentar, conforme se pode constatar, por exemplo, nos critérios adotados para zonas com eleitorado superior a 100 mil e inferior a 2 mil. Tu tem critérios diferentes para cidades com segundo turno, para cidades sem segundo turno, embora o número de eleitores seja muito semelhante. Corre o risco de tu ter uma cidade com 199 mil eleitores com 2 cartórios eleitorais e uma cidade com 200 e poucos mil com um só. Ou seja, a gente não tem ideia muito de onde saiu isso. Uhum. Com o procedimento de revisão de eleitorado em andamento no Brasil inteiro, tentando atingir metas altas e ambiciosas estabelecidas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, nos parece uma contradição reduzir a capacidade de atendimento das zonas. E em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, também está sendo implementado atendimento biométrico, com metas ambiciosas, e isso vai sofrer prejuízo. Então, o que a gente tem feito nesse momento é solicitado aos prefeitos, às câmaras municipais que se manifestem. Estamos tentando agregar mais entidades, os sindicatos de trabalhadores, os partidos políticos, para que contatem suas lideranças no Congresso Nacional. As comissões, agora, né, foi marcada uma audiência na Comissão de Participação Legislativa do Senado para discutir isso. E o nosso principal objetivo é a suspensão imediata dessa portaria. Ontem o TSE acenou com flexibilização de critérios, mas o nosso interesse é a suspensão imediata dessa portaria, até que se tenha um estudo detalhado e responsável a respeito do impacto disso na vida do cidadão comum. Não adianta a gente querer pautar a vida do cidadão e da cidadã que necessita e que utiliza o nosso serviço de dentro de um gabinete em Brasília, sem qualquer contato com a realidade que cerca.
quem José, decidiu. O TSE informou qual o volume de economia que se essa portaria for implantada geraria? O TSE tem estudos preliminares, mas não divulga nada oficial. Por que isso? Porque exatamente o problema é que o TSE determinou a extinção das zonas e delegou para os regionais o estudo de impacto nos 30 dias. Ou seja, o TSE não tem a menor ideia do que está falando. Então, assim, eles têm uma estimativa que eles não divulgam, porque na realidade eles não têm a ideia. A nossa ouvinte, a Isabel, está fazendo exatamente a pergunta que eu te fiz antes. Pergunta se a população pode ajudar para não acontecer o fechamento desses cartórios. Você comentou que vocês estarão procurando as entidades, né, ou seja, o Poder Público, a Câmara de Vereadores, as associações, que são entidades representativas da sociedade civil organizada. O cidadão você comentou que poderia fazer pelo Tribunal Superior, pelo portal do Tribunal? Exato, tem lá o acesso para a ouvidoria. Muito bem, porque eu entrei aqui no tribunal, botei portaria 372/2017, não apareceu nada na pesquisa, não me diz nada aqui na pesquisa, pesquisando por esse tema aqui. É interessante, o próprio TSE, a própria assessoria, eu não gostaria de estar na pele do colega que trabalha na assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele tem a ingrata missão de vender essa medida como uma coisa positiva para a sociedade, só que deve ser difícil explicar como é que eu retirar o serviço que eu te presto pode ser bom para ti. Ele deve estar com uma missão muito difícil. Eu acho engraçado que essa portaria, ela parece essa portaria 372 de vários anos. Esse número foi utilizado em 2015, 2016. Sim, o número reinicia zero no ano, né? E a de 2017 não aparece no site do tribunal, pelo menos na minha pesquisa aqui. Então a ouvidoria. Vamos à ouvidoria. Através da ouvidoria Seria transparência? Será o link transparência? No TRE o acesso é fácil, está no cantinho. Vamos no TRE, mas no então. TSE. Vamos ver no TRE. Mas poderia ser pelo TRE, pelo site do TRE? Pode. Vamos no site do TRE aqui para a gente ver. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Internet, por favor, me dê uma mão. Né? Número de eleitores, transparência, institucional, legislação. Institucional? Então, no link institucional, nós devemos ter aqui a ouvidoria. Está aqui o link da ouvidoria. Então, se você entrar no site do TRE, tem isso. Né? E ali você pode, no link da ouvidoria, é uma forma de você manifestar a sua intenção. Essa manifestação junto ao TRE chega no TSE? Que depende do encaminhamento pelo regional até o TSE. Quer dizer, o ideal seria se fosse pelo TSE. Na página do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou tentar descobrir aqui, de repente aparece em algum canto aqui, é uma forma de você colocar e manifestar-se com relação a isso, acesso à informação, estatística e tal. De pronto assim não estou achando. Bom, mas é importante que a população esteja ciente do que está por acontecer e é claro que possa procurar se informar bem do que você quer se manifestar e manifestar-se. Né? Me parece que, de pronto, a posição dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral é muito sólida. Né? O que eles estão dizendo, através do Zé aqui, de que seja suspensa essa portaria e feita as devidas avaliações e visto o efetivo reflexo disso na sociedade, depois disso discutido, aí, vamos retomar essa questão. Como o José antes colocou, a economia no orçamento público é bem-vinda e deve ser feita. Nós temos um governo no Brasil que gasta erradamente e excessivamente em vários aspectos e não se está livre de ter algum desperdício, de repente, talvez até na justiça eleitoral. Isso pode estar acontecendo em alguns aspectos. Né? Agora, o cidadão não pode deixar de receber o serviço que a justiça eleitoral faz, porque é fundamental esse serviço aqui em Tupã, em Jari, em São Pedro, em Erechim, em Brasília, em São Paulo, enfim, aonde ele está fazendo. E pelo relato que o José nos trouxe aqui, efetivamente havendo essa implantação, não haverá condições. Nós seremos um exemplo, e me parece que a grande maioria dos cartórios eleitorais do Brasil também terão
se não impossibilidade, extrema dificuldade de conseguir manter o serviço que estão fazendo até. Há estados, no Rio Grande do Sul, fica em torno de 33,5% a taxa de cartórios extintos. Há estados brasileiros em que esse número ultrapassa 50% das unidades de atendimento. Nossa. Então, isso obrigaria, por exemplo, o cidadão a andar em média 200 quilômetros para emitir um título eleitoral. Perfeito. Isso 200 na ida, porque vamos ter 200 na volta. A questão da economia me deixa uma certa dúvida, José, porque vocês economizariam, por exemplo, o aluguel de peças, que é uma grande maioria, se não acho que a totalidade dos cartórios são locais alugados, não é de propriedade da Justiça Eleitoral nem do Poder Público. Mas os servidores, como é o seu caso, por exemplo, e os demais servidores, são concursados, vocês não podem ser dispensados de uma hora para outra. E mais que isso, o quadro de servidores de cada unidade é definido em lei. Então, certo. a legislação estabelece que em Tupã-Siretã são 2 servidores. Ponto. Ela não estabelece um terceiro. Há a possibilidade de ter um terceiro, mas há uma possibilidade. O nosso quadro de pessoal hoje em Tupã-Siretã é um analista judiciário e um técnico judiciário. Ponto. Quer dizer, fechando, por exemplo... Fecha o cartório de Augusto Pestana. Para onde vão os colegas? Eles não podem ser dispensados, simplesmente. A resolução, inclusive, estabelece que as funções existentes nos cartórios não poderão ser aproveitadas pelos tribunais na administração regional. Quer dizer, ou seja, para onde vão os colegas? Dispensados é que não são. Eles não podem. Exatamente. Né? Bom, José... Onde é que nós vamos guardar as urnas? Quer dizer, tu fecha o cartório lá responsável pela eleição em Joia, tudo bem. E as urnas daquele local ficam onde? Nós vamos continuar alocando um prédio. Não é o fechamento do cartório que vai fazer com que a gente pare de gastar o aluguel, porque nós vamos continuar alocando o depósito de urnas. Isso vai continuar. Vai continuar uma linha telefônica, vai continuar a internet. Eu não consigo entender que tipo de economia é essa, que uma das principais características da justiça eleitoral é a capilaridade dela. É a característica de ela estar enraizada nos pequenos municípios, nas pequenas localidades. Ela é um órgão do judiciário que está próximo do cidadão. É um órgão que tem a característica de a pessoa entrar e sair com seu problema solucionado em 10 minutos. Eu gostaria que tivesse alguma empresa privada com essa taxa de eficiência, que fosse capaz de resolver e solucionar um problema do seu cliente em 10 minutos com solução definitiva. Tenta cancelar uma linha telefônica. Tenta trocar de plano do teu telefone. E tu vai ver que a empresa privada não consegue nem perto uma taxa de eficiência dessa. E a gente consegue sendo um órgão público. A gente consegue ser barato, a gente consegue ser eficiente, a gente consegue estar reduzindo o gasto e melhorando o resultado. E aí tu tira exatamente isso, penalizando o cidadão e favorecendo quem pratica corrupção eleitoral. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que não tem o menor sentido uma medida dessa. José, a entidade que você representa, aí, os servidores da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, vai tomar algumas ações nos próximos dias? Tem alguma ação programada para acontecer em nossa região, no estado, enfim? A gente ainda está nesse processo de definição, porque isso tudo é muito recente. A gente está no momento de reação e nós passamos para ter uns dados preliminares. Nós iniciamos um levantamento por nossa própria conta, que a gente está finalizando agora. A ideia é procurar, pelo menos aqui em Tupã-Siretã, procurar a Câmara de Vereadores e propor a realização. Já conseguimos fazer contato com a Prefeitura, e a ideia é procurar a Câmara de Vereadores e propor uma audiência pública para a discussão desse tema. Perfeito. Bom, a gente fica à disposição da Justiça Eleitoral, da sociedade como um todo também, né? Você eleitor, você político, enfim, quem queira se manifestar. Os canais de comunicação, especialmente o portal do Tribunal Superior Eleitoral, também pode ser acessado por você. E, é claro, a nossa Justiça Eleitoral está à sua disposição. Por enquanto, pelo menos, né, José, está ali eu sempre confundo a rua, é Paulino Aquino, né? É Paulino Aquino. Paulino Aquino, na Paulino Aquino, se você sai da Avenida Vaz Ferreira, passa pelo Banco do Brasil, na outra quadra, no meio da quadra esquerda, todos os eleitores de Tupã-Siretã,
de Jari conhecem, porque todos nós eleitores passamos ali em algum momento, né? Mas se você, porventura, não é eleitor aqui do Pancetão, não tenha passado ali que está a Justiça Eleitoral, você também pode ir até lá, tirar alguma dúvida, enfim. E a gente vai ficar acompanhando esse tema, que é extremamente relevante, que tem um impacto muito grande e que está sendo definido por uma portaria que, por enquanto, está vigorando, né? E vamos aguardar aí o que vai transcorrer nas próximas horas. José, mais algum detalhe que você gostaria de colocar em nome dos servidores da Justiça Eleitoral? Por favor, fique à vontade. Agradecer, e quem me conhece sabe que eu não estou puxando saco, agradecer o firme posicionamento do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Marchionati, que tomou posse na semana agora, sexta-feira passada, 26. Uhum. E que está convocando os setores representativos da sociedade, servidores em exercício, aposentados, e enfrentando essa questão firmemente. Ele não está convencido da justeza da proposta do Tribunal Superior Eleitoral e está na linha de frente dessa luta para garantir o funcionamento da justiça eleitoral como ela é, como a gente conhece, compreende a necessidade que nós também compreendemos de aperfeiçoar o serviço, de racionalizar os gastos, de ter mais eficiência, mas também entende, concorda conosco que isso não pode ser feito às custas de prejudicar o serviço ao cidadão, a quem mais precisa, né? E também a Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral, que é muito importante, também está na linha de frente desse processo de enfrentamento a essa portaria. Perfeito. José, obrigado pela vinda até aqui. A gente fica atento a essa questão e contamos com você, é claro, para continuarmos recebendo informações no decorrer dos próximos dias, das próximas horas, tomara que revertendo esse processo que preocupa muito a sociedade como um todo. Você está com a Tupã, o programa é o Variedades, com o patrocínio de farmácias associadas aqui. Você tem amigos, farmácias